São 9h51. A partir do dia 7 de outubro, as escolas aqui de São Paulo, e a gente agora está falando do município, tá, minha gente? Poderão abrir para atividades extracurriculares, como reforço e acolhimento dos estudantes. Será a primeira vez que os colégios vão receber alunos desde março, quando as escolas foram fechadas por causa da pandemia. Já o ensino superior está liberado para ter aulas presenciais exatamente nessa mesma data, dia 7 de outubro. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o secretário municipal de Educação de São Paulo, Bruno Caetano. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia, amigos da Rádio Band News. Secretário, quais serão todos os protocolos que precisarão ser seguidos para que essas aulas sejam retomadas com segurança? E a gente tem falado tanto sobre o inquérito sorológico que foi realizado e, inclusive, sempre serviu de explicação, de justificativa para o próprio prefeito de São Paulo, Bruno Covas, adiar a retomada dessas aulas. Como deve ser feita a testagem para que essas aulas também voltem com segurança para os estudantes e para os profissionais envolvidos na educação? Bom, Sheila, vamos lá. Vamos primeiro esclarecer a questão do dia 7 de outubro. Né? Dia 7 de outubro, o prefeito Bruno Covas autorizou o retorno às aulas do ensino superior e a retomada da abertura das escolas, mas com atividades extracurriculares no ensino básico. Então, o ensino infantil, o ensino fundamental e o médio ainda não tem a data prevista para o retorno às aulas, apenas as atividades extracurriculares. E por que começar com as atividades extracurriculares, Sheila? Porque elas são optativas, né? A família que não quiser encaminhar os seus filhos para essas atividades, não há nenhuma obrigação. Mesma coisa com professores, com diretores de escola, não há a obrigação, no caso da rede pública municipal, dessas atividades acontecerem no dia 7 de outubro, uma vez que são atividades optativas. Os protocolos para essas atividades optativas do ensino básico, estamos falando do ensino infantil, fundamental e médio, já foram publicados. São aqueles que já são conhecidos: distanciamento de 1,5 m na sala de aula, impossibilidade de fazer atividades físicas com contato, então exercícios com bola, a necessidade da higienização de todas as escolas a cada troca de turma, a necessidade da alimentação escolar ser servida sem o chamado self-service, sem o autosserviço, tem que ser com o prato feito, enfim, os protocolos que já são conhecidos pelas escolas, pelos pais. A única novidade em relação a esse protocolo foi publicado na edição do Diário Oficial que circula hoje, né, no sábado circulando hoje, que no caso das escolas públicas municipais, além da observância de no máximo 20% dos estudantes por turno, nós vamos receber os estudantes para atividade de no máximo 2 horas por dia, 2 vezes por semana, Sheila. Então é isso, 2 vezes por semana, máximo de 2 horas por dia, é isso? Isso na rede pública municipal. Nas outras redes, a competência para disciplinar isso é do governo estadual. A única questão que a gente exige aqui na cidade de São Paulo, seja para a rede estadual, seja para a rede privada, é que seja observado o limite de 20% dos alunos no reforço escolar por turno. Essa é a única obrigação para a rede privada e para a rede estadual. Na rede pública municipal, nós decidimos 2 horas por dia, no máximo 2 vezes por semana. Isso que eu ia perguntar, né, justamente, secretário, bom dia para você mais uma vez, se existe diferença, né, nos protocolos, de forma geral, para as escolas públicas e particulares, e queria abordar mais uma vez essa questão da testagem, né, foi anunciado aí que os alunos da rede pública serão testados, alunos e professores, mas queria saber se há algum projeto também para os alunos da rede particular ou não, se haverá também essa quebra de isonomia, não só em relação aos protocolos, mas em relação à testagem dos alunos também das duas redes. Veja, Ivan, a isonomia é total, né? Nós estamos, assim como as escolas privadas e públicas foram fechadas na mesma data, elas estão autorizadas a abrir na mesma data. Os protocolos gerais de saúde também são os mesmos. Escola pública, seja estadual ou municipal, e escola privada, podem funcionar a partir do dia 7 de outubro, nas atividades extracurriculares e somente com atividades extracurriculares. Não vale aula, não pode contar para o calendário letivo, então isso e só podem funcionar com no máximo 20%. Então perceba, o protocolo é idêntico para as redes públicas e privadas, elas pararam no mesmo dia e retornarão no mesmo dia, conforme o prefeito Bruno Covas já anunciou.
A única questão é que essas redes, a privada, a pública estadual e a pública municipal, Ivan, elas têm autonomia para organizar melhor as suas atividades, respeitado o protocolo geral de saúde que é comum a todas as redes. Aqui na rede pública municipal, nós decidimos limitar a 2 horas por dia e 2 vezes por semana, justamente para dar oportunidade para todos os alunos que quiserem realizar essas atividades extracurriculares. Se não houvesse essa regulação, Ivan, a gente poderia ter um grupo de alunos só ocupando esse limite de 20% todos os dias e um grande grupo de alunos sem poder ter acesso a nenhuma atividade extracurricular. Então, aqui na rede municipal, nós fizemos uma disciplina a mais do que na rede privada e do que na rede estadual, justamente porque a nossa competência é para regular a rede pública municipal e não as outras redes. Secretário, eu vi mas alguns médicos, né, dizendo que o inquérito sorológico que a prefeitura faz, ele não serve muito de base para tomar uma decisão de retorno às aulas. Mas o prefeito Bruno Covas, ele anunciou que, na verdade, é feito um censo, né? Eu queria que o senhor explicasse qual a diferença, né, do censo para o inquérito sorológico e como que isso ajuda também a prefeitura a ter esses dados em mãos para poder, enfim, de alguma forma, fazer com que as aulas sejam retomadas aqui na capital paulista. Pois bem, a grande diferença entre o inquérito e o censo sorológico diz respeito à amostra, né? Nas 3 rodadas do inquérito sorológico, nós fizemos a testagem em 6.000 alunos da rede pública municipal. Agora, o prefeito Bruno Covas, na última sexta-feira, anunciou o censo sorológico, ou seja, todos os alunos da rede pública municipal, todos os profissionais de ensino, professores, diretores, coordenadores pedagógicos, serão testados, Ivan, antes da volta às aulas. Todos, sem exceção. Isso vai dar para a Prefeitura de São Paulo um acervo de informações que muito provavelmente é inédito no mundo, pelo menos em cidades com o porte da cidade de São Paulo. Serão realizados, ainda no mês de outubro, até a primeira semana de novembro, quase 800 mil testes, né, com alunos acima de 4 anos da rede pública municipal e com todos os nossos educadores, né. Isso vai permitir, por exemplo, que a prefeitura, em meados de outubro, até o final do mês, possa indicar, inclusive, quem vai ter a preferência nesse retorno. Muito provavelmente, nós devemos iniciar as aulas de 2020, a retomada das aulas de 2020, preferindo aqueles alunos e aqueles educadores que já têm anticorpos, para que a gente possa fazer a volta mais segura possível para os nossos estudantes, para nossas famílias e também para os nossos educadores. A recomendação que a Prefeitura de São Paulo faz é que também a rede privada possa fazer o mesmo, né? Possa seguir o exemplo da rede pública e possa fazer esse investimento na saúde dos nossos estudantes, na saúde dos nossos professores. A gente está conversando aqui na Band News FM com o secretário municipal de educação, Bruno Caetano. Secretário, eu lembro que lá no meio, vamos dizer assim, da quarentena, o senhor concedeu uma entrevista aqui para a gente, falou que se as aulas voltassem naquela ocasião, a gente ainda estava longe da retomada, né? Mas se as aulas voltassem, pelo menos 5.000 professores, uma estimativa, né, não estariam aptos a retornar ao trabalho, porque ou fazem parte do grupo de risco, ou tem alguma comorbidade, enfim. Eu queria saber se hoje a prefeitura, a secretaria já tem aí um plano para ocupar essas vagas, será concurso, professores que estão em lista de espera. A gente tem visto muito desemprego também, né, no meio dos professores particulares, cuidadores de creche, enfim, pessoas que acabaram perdendo emprego por causa desse fechamento, né? Como é que a prefeitura equalizou essa questão dos professores que vão retomar as aulas agora, né? O senhor falou que todos vão ser testados, mas tem esse grande número ainda de professores que não vão poder voltar, né, a lecionar dentro de sala de aula. A Prefeitura de São Paulo já se preparou sobre esse fato, né, e fizemos 2 ações. A primeira, para substituir aqueles professores que têm esse tipo de comorbidade ou mais de 60 anos, nós já realizamos contratos temporários. Então, nós já contratamos um número suficiente de professores e profissionais de escola, agentes escolares, para substituir exatamente esses professores que permanecerão ainda em teletrabalho, oferecendo as aulas à distância. Então, para substituir esses professores da rede que tem mais de 60 anos, contratos temporários com novos professores. Contratos esses que já foram assinados no dia 14 de agosto. Então, esses professores já estão contratados pela Prefeitura de São Paulo. Agora, para substituir ou para repor aqueles que
se exoneraram, se aposentaram nesse período, a Prefeitura também vai fazer a chamada de concurso público. Para isso, a gente fez a homologação de 2 concursos até o dia 15 de agosto, que é a data limite permitida pela lei eleitoral, e ao longo das próximas semanas, a chamada de novos concursos, mas aí, Ivan, não é para substituir aqueles que têm mais de 60 anos, porque para esses são os contratos temporários já assinados. É justamente para repor aqueles que se aposentaram e se exoneraram nesse período. Então nós teremos o retorno às aulas com as escolas absolutamente preparadas, seja do ponto de vista dos protocolos, dos materiais, com recursos. Todos os diretores de escola pública aqui na rede municipal receberam recursos extraordinários esse ano para fazer as compras complementares àquelas que a própria Secretaria já realizou, e também com os recursos humanos necessários para dar segurança às nossas famílias, às nossas crianças e aos próprios profissionais. Então, secretário, tanto a realização de novos concursos, quanto o chamamento, enfim, o aproveitamento daqueles professores já aprovados em concursos. São 2 coisas, Sheila. Para substituir aqueles que ainda permanecem na rede, quem está só em licença médica, a Prefeitura não pode colocar um servidor concursado no lugar, porque aquela vaga, Sheila, está preenchida. Apenas o profissional não pode atuar porque ele tem mais de 60 anos ou tem algum tipo de problema de saúde. Então, nesse caso, não é chamada de concurso que a gente faz a contratação de um profissional temporário, de um professor temporário, para permitir a substituição enquanto aquele profissional que é o concursado não pode retomar as suas atividades normais. Esse é um caso que está resolvido. No caso específico de chamada de concurso público, é para exoneração e para aqueles que se aposentaram, e também estamos fazendo. Desculpa a ignorância, secretário. Aí no caso desses temporários que foram contratados, foi chamamento também? Sim, né? É um concurso, é um processo seletivo que é feito em todas as diretorias regionais, são 13 aqui na cidade, Ivan, e esse chamamento foi feito ao longo do mês de agosto, no começo do mês de agosto, e finalizado no dia 14. Secretário, como a Prefeitura vem se preparando e que planos já estão sendo colocados em prática para o acolhimento daquelas crianças que, enfim, estão vindo da iniciativa privada, das escolas privadas, da rede privada de ensino, para as creches ou para o ensino público de maneira geral? A gente falou tanto sobre isso ao longo de toda a quarentena, os números foram crescendo, as pesquisas foram indicando um volume muito expressivo da criançada que deve fazer essa migração por causa da crise que acometeu os pais dessas crianças. O que já há de prático nesse sentido? Nossa maior preocupação nesse sentido, Sheila, é com o ensino infantil, né? No ensino fundamental, nós temos muitas vagas na rede pública municipal e também na estadual, e há tranquilidade em receber essas crianças mais velhas, né, a partir do ensino fundamental, do primeiro ano do ensino fundamental. O maior problema reside precisamente no ensino infantil, nas creches e na pré-escola. Para dar conta dessa demanda, a Prefeitura se preparou de várias formas. A primeira delas, com a entrega de novas unidades, né, até o final do mês de setembro, portanto, depois de amanhã, nós teremos mais 26 novas escolas de ensino infantil entregues na cidade de São Paulo, né, com ampliação de vagas. Além disso, aprovamos na Câmara Municipal 2 projetos de lei que permitem que a Prefeitura de São Paulo, mesmo com a entrega dessas novas escolas que eu acabei de mencionar, caso essas vagas não sejam suficientes para dar conta de uma possível nova demanda, a Prefeitura tem autorização para adquirir vagas junto à rede privada de ensino, tanto para creche 0 a 3 anos, quanto para pré-escola 4 e 5 anos. No caso das creches, nós já temos o edital de credenciamento publicado, são mais de 90 unidades privadas, escolas privadas e filantrópicas, que já oferecem vagas para a Prefeitura de São Paulo. Juntas essas vagas somam já um número superior a 4.000 vagas disponíveis no nosso banco para fazer a matrícula de, eventualmente, crianças que venham a precisar. Lembrando que esse projeto, que se chama Mais Creche, Mais Educação Infantil, ele não entrega um voucher na mão da família. A família que precisa da vaga continua procurando a rede pública municipal. Nós lançamos, inclusive, um espaço dentro do nosso portal para as famílias que quiserem fazer a solicitação dessa pré-matrícula, e é somente na
impossibilidade de matricularmos essa criança na rede pública municipal, na nossa rede aqui, é que a Prefeitura tem autorização para adquirir essas novas vagas. Então eu imagino, Sheila, para resumir para o nosso ouvinte da Band News, com esses esforços da Prefeitura de São Paulo, quais sejam, de ampliar o número de vagas da nossa rede e também com autorização para adquirirmos vagas emergenciais junto à rede privada, nós teremos vagas para todos. Secretário, para finalizar, pelo menos aqui da minha parte, né, a gente tem noticiado aqui na Band News FM uma segunda onda de coronavírus em países da Europa. A gente teve exemplos de países que retomaram as aulas, tiveram que fechar de novo as escolas, por exemplo, Israel. Qual é o plano B da Prefeitura no caso de novos casos de surtos nessas escolas? Serão analisados caso a caso? Tem um limite? Falando, se tiver um caso confirmado, a escola fecha. Se tiver 2, a escola fecha. Tem um protocolo também para esse tipo de situação? Porque o protocolo parece bem definido para retomada, né? Mas as coisas podem sair do controle também, né, secretário? E como que a Prefeitura se prepara para essa hipótese, né, de que crianças sejam infectadas, professores sejam infectados, enfim? Nós estamos muito atentos ao que está acontecendo no mundo todo. Tem uma única vantagem da pandemia no Brasil em relação aos outros países, ou pelo menos a maioria deles, é que a pandemia aqui está de 60 a 90 dias, entre aspas, atrasada, né? Começou lá na Europa e na Ásia, a gente viu, continua observando o que está acontecendo nesses países, observando as melhores práticas, aquilo que também não deu certo. Você acabou de citar o caso de Israel. Lá, precisamente, o grande problema foi uma onda de calor que o país atravessou e houve autorização para o fechamento das janelas e que o ar-condicionado das escolas fosse ligado, né, uma prática que acabou contribuindo para disseminar ainda mais o vírus dentro das escolas. Então a gente tem aprendido todos os dias com os exemplos internacionais, sejam aqueles que dão certo ou aqueles que não dão certo. No caso da rede pública municipal, os protocolos já estão escritos. Se identificarmos uma criança infectado ou um profissional infectado, a orientação que consta do protocolo é que a sala de aula seja colocada imediatamente em quarentena, né, por 14 dias. Então, testado positivo um aluno, a sala toda é isolada e permanece em quarentena por 14 dias. Não é o protocolo mais arrojado, é bastante conservador. Em muitos lugares do mundo, a recomendação é apenas para que aquela criança não frequente a escola, mas aqui, por precaução e por orientação da saúde pública, quando houver um caso de uma criança numa sala de aula, a sala toda fica em quarentena por 14 dias. Secretário Municipal de Educação de São Paulo, Bruno Caetano, obrigada pela entrevista aqui à Band News FM e até uma próxima, secretário. Obrigado, Sheila, obrigado, Ivan, um abraço a vocês e a todos os ouvintes da Band News.